O que será que fazem muitos brasileiros, muitos imigrantes não darem certo no país que eles escolhem viver? Eu acho que o grande erro do imigrante é não ter ali um plano, uma rotina estabelecida, porque do mesmo jeito que o dinheiro vem, o dinheiro vai embora. Nós temos que lembrar que nós estamos em outro país, construindo tudo do zero, e eu vejo muita gente se preocupando com aqui e agora e não se preocupando lá na frente. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as nossas rotinas e planos que nós temos como imigrantes morando fora do Brasil. Bom, estamos indo agora fazer algumas impressões, fotocópia, não sei como é que falam, porque a gente vai mostrar hoje no vídeo alguns planejamentos, não é? Algumas coisas, como nós organizamos a nossa vida e como nós planejamos a nossa questão financeira. E também a gente vai mostrar um pouquinho e falar o porquê que nós achamos que algumas pessoas não dão certo em imigrar nessa questão de ter um propósito, de ajuntar um dinheiro, e por que outras não. E como nós fazemos esse planejamento e o porquê que nós estamos aqui até hoje. Essa semana resolveu chover muito, mas muito mesmo. Uma hora faz sol, uma hora faz chuva. Agora deu uma trégua. Mas as árvores estão molhadas, então conforme a gente anda vai pingando na nossa cabeça. Sim, na verdade são resquícios da primavera, né? Aquelas primeiras semanas intensas de sol, depois dá uma baixada, fica meio oscilando, o solo dá uma encharcada, né? Porque depois que entrar o verão vai ser só sol. Sim. Então a natureza sabe nesse aspecto. E olha quem apareceu de novo. O sol. Rolou a festa das flores aqui na cidade. E adivinha só, não fomos nem um dia. Já estão desmontando tudo, olha só. Mas é porque choveu muito. Tipo, tava impossível de vir nessa festa, né? Não, só choveu, né? Mas aí vai ter um desfile que eles adiaram do fim de semana anterior para o próximo. Geralmente nessa festa acontece um desfile, né? Que eles jogam flores e tudo mais pelas ruas. E foi adiado para a próxima semana por conta das chuvas. Fala, galera. Tira esse tênis sujo de água. Meu tênis não tá sujo. Tira aí as coisinhas. Para de ficar me gravando cantando. O pessoal do canal vai achar que eu tô cantante. Ontem eu criei aqui uma tabela de rotina semanal, segunda a sexta-feira, definindo os horários, as tarefas durante o dia, pra gente parar de procrastinar às vezes ali o pouco que a gente faz de vez em quando, sabe? A gente quer ser um pouco mais produtivo e aproveitar melhor o nosso tempo, então eu resolvi criar esta tabela, onde nós vamos deixar aqui na geladeira e todos os dias a gente tem ali na nossa cara o que a gente tem que fazer. Na dúvida do que fazer, olha o horário e o que tem de fazer. Sim, basicamente a tabela ela segue um plano de foco e disciplina, como vocês podem ver aqui na escrita, e a gente vai assinalando aqui esses tópicos de acordo com as metas alcançadas e os objetivos almejados. Isso aqui é um desafio que eu criei, onde a gente vai ter que assinalar todos os dias se foi feito ou não, né? Ou seja, no final da semana a gente vai conseguir ver aí quem é que tá falhando. É bem interessante porque quando você consegue visualizar as suas metas, os seus objetivos, você consegue concluir, né? Se você só coloca aquilo na sua cabeça e acha que você vai lembrar de tudo, você pode até lembrar, mas eu acho que vira uma confusão e no final alguma ou outra coisa acaba saindo aí em esquecimento. Então eu acho que com isso visualizado você consegue determinar as metas certas, concluir elas, preencher, saber o que é que você já fez e qual é a próxima etapa. A gente aprendeu que uma das melhores coisas é você visualizar ali todos os dias as suas metas e visualizar como se já tivessem acontecido, porque você faz com que toda essa energia trabalhe a favor ali das suas metas. Quando você materializa alguma coisa, né, você coloca aquilo no papel, depois tira aquilo do papel e pratica aquilo, você cria aquilo, né? Aquilo existe, não é só um pensamento da sua cabeça. Sim. Isso é uma das coisas que os nossos amigos Caio e Beatriz também sempre conversam com a gente, falam sobre isso e fez a gente ter esse alarme, esse start na nossa cabeça. É verdade. E ver que na verdade é isso mesmo, né? Tudo que você escreve, tudo que você visualiza, você consegue materializar melhor. Então você consegue automaticamente concluir aquilo, certo? É isso. Bora colocar isso aqui na nossa geladeira. Não vai me ajudar? Coloca aí que eu tenho que desligar. Eu esqueci. Olha só.
nós íamos mandar plastificar essa tabela, mas a mulher disse que não fazia lá na hora, então a gente vai voltar depois outra hora e vai mandar plastificar isso aqui. Pelo menos essa do desafio, porque daí a gente vai precisar assinalar aqui. E aí, para não ficar sempre imprimindo uma nova, a gente vai mandar plastificar. E aí depois fica mais fácil de apagar, né? E essa daqui eu vou deixar aqui em cima. Vou usar o nosso imã da Disney nesse aqui. Rotina semanal de atleta / criador de conteúdo. Nós estamos muito mais focados nessa nova fase do nosso YouTube e é o que a gente quer ir para o nosso dia a dia. Então, já deixa uma curtida e um comentário aqui nesse vídeo para vocês ajudarem a gente, incentivarem a gente tá cada vez mais criando conteúdo para vocês. Sim, e uma coisa também que eu queria saber é se vocês lá em casa têm algum método de planejamento com objetivos, né? Hoje, eu e o Marcelo daqui a pouco vai sentar e contar melhor sobre planejamento e como você se direcionar quando você está em outro lugar do mundo para você poder se planejar e chegar num objetivo, né? Qual é o objetivo que você tem no outro país ou na sua vida, né? O que é que você faz? Qual é o caminho? Então a gente vai mostrar como a gente ajunta dinheiro, como a gente economiza, como a gente organiza nossas finanças e qual é o nosso objetivo. Isso é muito legal e a gente vai mostrar o porquê que a gente está aqui até hoje, né? Porque eu acho que quando você não tem um foco, você não consegue concluir aquele sonho, aquele objetivo, sabe? Você precisa ter um foco. E esse foco, ele tem vários caminhos e a gente vai mostrar todos eles pra vocês e como que a gente faz. Enquanto eu começo uma rotina de calistenia em casa, olha como que aquele dali fica. Eu já treinei. Mentira, ele só fez uma corrida e eu também. Como tudo na vida é um equilíbrio, agora nós vamos fazer algo pro café da tarde mais saudável, né? A gente tava assistindo um vlog e o Luigi viu o beijinho no vlog. E ele comprou leite condensado pra mim fazer um beijinho, gente. Fazer um docinho então pra recuperar energia. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre rotina, não é? A gente sabe que às vezes parece ser carregado a palavra e ser chato, né? A palavra rotina, mas a rotina ela é preciso quando você tem determinados pontos a seguir. Então, por exemplo, se você não tem uma rotina pré-programada e você acha que na sua cabeça todo o contexto que você deu para o seu dia vai fazer funcionar, eu vou te dizer que não. Você precisa sim ter um segmento de rotina para seguir passo a passo e assim conseguir chegar no seu objetivo. E um dos pontos que a gente percebeu que faz com que muita gente desista dessa imigração, não é? É exatamente essa falta de planejamento e falta de rotina, né? Então muita gente tende a trabalhar, pagar as contas e voltar outra vez a esse ciclo, correto? Sim. Mas se você não tem um planejamento, você não consegue mudar os seus planos e conseguir trabalhar, ter o seu lazer e assim poder fazer as outras coisas. A gente sai do Brasil pensando numa vida diferente, numa vida mais calma, mais tranquila, mais leve, né? Não ter aquela rotina pesada de trabalho e somente isso. E muita gente se pega nesse ciclo vicioso aqui fora de só trabalhar, pagar as contas e aquela dor de cabeça toda voltando de novo. Muita gente acha e acaba desistindo de imigrar exatamente por pensar que tudo que ela fazia no Brasil ela voltou a fazer em Portugal, não é? Então ela tende a sentir que está tão longe, mas no final está fazendo a mesma coisa. E é aí que mora o ponto crucial da imigração, não é? Quando você vai imigrar, você vai para um outro país, você precisa ter um planejamento. E esse planejamento, ele pode ser tanto como curto, médio ou a longo prazo. Se você não tem um objetivo, uma luz no final do túnel escrito exatamente o que você quer, você não vai conseguir seguir o seu caminho entendendo exatamente o porquê que você está ali. Então assim, a gente percebeu que saber separar as tarefas no dia é muito melhor para que possamos ser ainda mais produtivos e não ficar nesse ciclo de trabalho, casa, trabalho, casa. Nós gostamos de fazer várias coisas, corrida é uma delas, passear, fazer as nossas compras de casa, só que isso tudo quando nós fazemos de forma desordenada, muitas das vezes acaba por momentos de preguiça, a gente adia para outro dia, aí não consegue fazer. E nisso a gente acaba perdendo muito tempo, né? Ou seja, você precisa ter foco. Então, eu e o Marcelo, a gente planejou um objetivo, um sonho, não é?
E esse sonho ele é muito grande. Só que dentro desse sonho tem vários tópicos que a gente precisa completar para chegar nele. Então é o planejamento. O que a gente faz? Quando a gente veio para Portugal, desde quando a gente estava no Brasil, a gente já tinha idealizado uma coisa que a gente queria muito conquistar na nossa vida. E que essa imigração, além de todo o conhecimento que ela ia nos trazer, contudo, estando em outro país, ela também faria com que esse sonho fosse realizado. É um sonho a longo prazo, porém a gente poderia encurtar esse sonho, não é? Trabalhando aqui em Portugal. Sim. Só que mesmo assim, a gente não tinha na nossa cabeça que a gente queria só trabalhar. A gente também queria ter o nosso lazer. Então aí que entra outra vez o planejamento. Como encaixar o lazer na sua rotina para você também não ficar só naquela coisa robótica de trabalho, trabalho, trabalho e no final das contas achar que você está no Brasil outra vez vivendo aquele ciclo vicioso. Então você precisa ter um planejamento para poder também encaixar o lazer, porque senão você fica louco. Você tá longe da sua família, tá longe das pessoas que você ama. Você tem aquele objetivo, mas você também precisa ter um certo descanso. Uma das coisas que nós vemos que é um grande problema aqui também para os imigrantes é a parte financeira. A gente vê que muita gente não tem esse controle financeiro, nem um controle emocional para manter as contas e acaba voltando para o Brasil. Ela acha que a mesma bola de neve que ela está vivendo aqui, ela já vivia lá. Então, obviamente, ela desiste de viver em Portugal e volta para o seu país. E é aí que entra o planejamento financeiro. Muitas pessoas quando chegam aqui se ludibriam com a facilidade de comprar as coisas e quando elas veem, elas estão se metendo em conta atrás de conta e mantendo aquele ciclo vicioso que tinha no Brasil. E isso faz com que elas pensem que não está valendo a pena a nova vida no outro país. Por isso que eu e o Marcelo hoje a gente tabelou a nossa parte financeira para a gente ter um controle maior e para a gente não se prejudicar. Como a gente tem um objetivo, tem um sonho, o que a gente precisa colocar nas lacunas para seguir esse objetivo na parte financeira? Então vamos lá. Primeiro ponto, eu e o Marcelo a gente tem uma tabela com todas as nossas contas fixas. Essas contas fixas elas têm valores determinados e esses valores eles não podem ultrapassar X limite. E também temos um valor bônus. Esse valor bônus ele pode ultrapassar X limite, caso a gente queira ir em algum restaurante ou fazer alguma coisa, exceder alguma coisa a mais no nosso mês. É assim que a gente mantém o nosso controle financeiro, além de guardar todo mês. Muita gente acha que quando você vai começar a guardar ou vai fazer uma poupança, você precisa começar a guardar um valor muito grande para fazer sentido, porque o seu sonho é muito grande. Mas não é assim que funciona. De pouco em pouco a gente costuma falar que a gente chega lá. Então a gente guarda um valor que não é um valor muito exorbitante, mas no final de cada ano a gente consegue ver o quanto a gente ajuntou. Então assim, a gente consegue fazer uma economia, não é das maiores de todas, mas assim, é uma economia que nos ajuda e a gente vê que está cada vez mais perto do objetivo final. Antigamente Portugal não tinha o hábito de dar tantos cartões de crédito aqui para os moradores e tudo mais. E hoje em dia é muito fácil você conseguir um cartão de crédito em Portugal. O Luigi mesmo nos primeiros meses ele só foi abrir uma conta poupança e a gerente do banco deu um cartão de 1.000 euros para ele de crédito. Tanto que na hora eu até falei para ela que eu não precisava desse cartão porque eu não tinha ideia de usar um cartão de crédito atualmente. Ela me explicou que eu podia ter aquele cartão mais o meu cartão de débito e caso eu precisasse ou necessitasse algum dia de gastar aquilo, eu poderia ter aquele cartão ali. Mas eu notei o quão fácil foi, sabe? Foi uma coisa que eu não exigi e mesmo assim ela me deu este cartão. Essa facilidade também, ela é um perigo, porque ela pode ser tanto arriscada quanto muito boa. Por isso que você precisa saber a hora certa de gastar o seu cartão. É aquela, se você tá saindo do Brasil com uma bola de neve de contas para pagar, por que você vai chegar aqui e vai se meter em mais contas? Tudo bem, então um cartão de reserva para alguma emergência é uma coisa. Essa não é a realidade de muitos imigrantes aqui. As pessoas acabam se ludibriando muito e comprando adoidados sem freio. Realmente o poder de compra é muito bom, né? É muito melhor do que o do Brasil. Mas a gente tem que colocar na mão na consciência e ver se realmente vale a pena. Se aquilo vai fazer sentido pra gente, ou se aquilo tá equiparado com o seu objetivo final. Porque assim, você vai fazer essa compra agora, mas você vai precisar pagá-la. E o seu objetivo principal? Você vai cada vez deixando ele mais de lado, vai ficando mais distante do seu sonho. Então, por isso que muita gente desiste de viver aqui em Portugal e volta pro Brasil, porque ela se vê distante do seu sonho. O sol apareceu por alguns minutinhos, só para secar mesmo o parque. E aquele algodãozinho da planta já começou a voar para todo quanto é lado. O Luigi tá fazendo o segundo round dele de corridas. Eu vou só andar mesmo pelo parque, fazer uma caminhada. Aproveitar esse tempo para
relaxar, tentar ter algumas ideias. Normalmente a gente sempre tá de fone aqui no parque correndo, né? E a gente acaba não escutando o barulho da natureza mesmo. E aí agora eu tava reparando ali, tipo, muito barulho de grilo. Eu nem sabia que tinha tanto esse barulho de grilo aqui. O bom de vir pra caminhar de vez em quando é isso, que você consegue descobrir novas coisas aqui no parque. Eu e o Luigi temos vindo cada vez mais aqui pra fazer piquenique. E esse gramado aqui ele é bem gostoso pra isso, ele é bem grande, olha só. Outra coisa muito importante que o imigrante ele tem que estar ainda mais atento, eu acho que é sobre a sua saúde. A questão da saúde ela é uma questão muito importante, até porque a dinâmica da saúde pública aqui em Portugal ela é um pouco diferente da do Brasil. Então, lá no Brasil, por mais que muita gente reclame e fale da questão da saúde pública, lá é muito bom. Porque praticamente é oferecido pelo SUS tudo gratuito, né? Todos os tratamentos e todos os cuidados. Aqui você precisa pagar algumas taxas, tanto de entrada no hospital, os remédios que você tomou e até injeção na veia, caso você precise. Se vocês soubessem o quanto é mais fácil passar num médico no Brasil do que às vezes aqui, ou a questão às vezes não é nem a facilidade, é os preços mesmo. Lá no Brasil a gente tem acesso à saúde de graça e aqui é absurdamente caro tudo. Eu precisei ir algumas vezes no hospital por estar gripado e tudo mais. Uma vez eu saí do trabalho e fui direto para lá. Demorou assim umas 8 horas para eu ser atendido e no final cobraram a agulha, cobraram a seringa, cobraram cada coisinha que eles puderam. Eu sei que isso aqui é normal, não tô reclamando. O que eu tô dizendo é... A diferença, né? A diferença, exatamente. A diferença da dinâmica de um país para o outro é quando o quesito é saúde. Né? Os hospitais aqui, eles também oferecem, né, o cuidado necessário para o doente, assim como no Brasil. É feito os exames da mesma forma, porém cobrado, né, diferentemente do Brasil. Então tem essa questão aí da saúde. Então o imigrante é mais uma coisa que ele precisa estar atento com a saúde dele, não é? Sim. Então se você tem uma boa saúde, você tem uma boa alimentação, pratica seus exercícios físicos, tenta evitar ao máximo estar doente, você também vai evitar o custo com a questão do hospital, né? Mesmo o público é cobrado, tá? É isso que a gente está querendo dizer. Então o alerta é o quê? Cuidar da saúde quando se está fora do seu país é ainda mais importante. Você manter uma boa rotina de exercícios, manter uma alimentação saudável, qualquer coisa que te faça ficar saudável e não precisar chegar nesse ponto de ter que ir num hospital, num posto de saúde. E é daí que sai toda essa nossa rotina de corridas, essa alimentação que a gente tenta ser assim o mais saudável possível, encaixar alimentos às vezes que a gente não consumia antes, para forçar mesmo ali a ter uma saúde cada vez melhor e não chegar nesse ponto. Eu acho que a qualidade de vida, ela liga isso também, né? Sim. Então, no final, assim, uma coisa acaba ligando a outra. Porque como a gente está preparado com essas questões, a gente tenta ter uma dieta mais equilibrada. A gente não come coisas saudáveis o dia inteiro e é só vegetais, não sei o quê. Não, é uma dieta equilibrada. É mais do bom do que do ruim. Pra gente estar mais acima da média aí de saúde, né? Pra estar bem, não é? E não precisar depender de nada. E uma das coisas que a gente preza muito e que a gente tem cuidado para manter a nossa saúde financeira é com a questão do lazer, até para a gente não endoidar. Então eu e o Marcelo tem uma certa quantia que a gente pode sim, com um limite, até o final do mês, utilizar para poder ter o nosso lazer. E a parte de lazer que a gente fala não é nada assim muito exuberante, a gente até é muito simples com isso. A gente gosta de ir para cidades aqui em Portugal e passear em lugares tranquilos e a gente acaba gastando pouco, assim. A gente não gasta muito e conhece lugares diferentes aqui de Portugal e acaba vivendo e tendo experiências novas, não é? A questão do lazer ela é muito importante porque, como eu falei, se você, como o Marcelo na verdade falou isso, se você só trabalha e paga conta, trabalha e paga conta, você logo vai desistir de fazer a sua imigração. Então é preciso sim ter um tempo de qualidade,
que é o lazer que vai fazer com que tudo vale a pena. Estando no simples, você automaticamente identifica que é um lazer, mesmo não sendo aquelas coisas super caras, gastando em restaurantes caríssimos, já deixa a sua cabeça assim mais esparecida. Então realmente a gente acha que o lazer ele é importante por isso, para você não desistir da sua imigração. Aqui em Portugal você pode ter certeza que tem muitos lugares para você conhecer, muitas cidades. Dentro de cada cidade tem muita coisa cultural para fazer. Então assim, não é difícil você ter um lazer de qualidade gastando pouco, sabe? E eu acho que isso não é só em Portugal, acho que em qualquer país que você vai emigrar, é uma cultura muito diferente da que você já tem e tem muita coisa a ser explorada. Lembrando que vale a pena identificar o seu perfil de imigrante, não é? O nosso perfil, ele é um perfil, a gente não gosta muito de festas, baladas, a gente não faz isso, a gente não liga muito para isso. A gente prefere mais passeios diurnos e locais como parques ou tipo... Museus, praças, tudo que é cultural ali do país a gente gosta bastante, né? Sim, esse é o nosso perfil de imigrante, que acaba saindo mais em conta. Lembrando que é muito fácil você ter um lazer de um país para outro aqui também. Então você consegue facilmente se programar e até fazer uma viagem para fora gastando razoavelmente pouco. Por exemplo, acredito que se você quiser ir para um país diferente todo mês, você até consegue, mas você vai fugir totalmente do seu orçamento, eu falo, né? Do seu plano, né? Enfim, mas também não dizendo que quem tem esse plano está errado, porque tem pessoas que têm essa vontade só de viajar todo mês e não quer, sei lá, construir algo mais à frente, quer pensar mais no agora, né? Nosso perfil é diferente, então a gente faz sim uma viagem para outro lugar, mas ela é uma viagem planejada e aos finais de semana fazemos passeios mais simples, dinâmicos, mas que a gente goste muito, precisa ter qualidade.